Meus amados, a paz do Senhor, estamos aí dando sequência às lições bíblicas da CPAD, aí no segundo trimestre de 2024, estudando a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegarmos ao céu. Estamos chegando aí na lição de número 9, que será ministrada no dia 2 de junho de 2024, resistindo à tentação no caminho. Resistindo à tentação no caminho é a lição de número 9. O texto áureo dessa lição está inserido no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 26 e o versículo 41, que diz assim a palavra do Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade prática diz assim: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. No lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre a tentação. É a verdade prática. A leitura bíblica em classe está em Mateus 4, versículo 1 ao 11, que é a tentação de Jesus ali no deserto, quando Jesus, antes de ir ao deserto, ele foi batizado no Rio Jordão, e ao sair das águas batismais, o Espírito do Senhor desceu em forma corpórea de uma pomba, ouviu uma voz do céu: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me alegro. E Jesus foi conduzido, foi levado, foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado ali por 40 dias e 40 noites. Então Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, é a tentação de Jesus. Essa lição ela vem com 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. O segundo objetivo é mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. E o terceiro e último objetivo da lição é apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. A introdução da lição diz assim: a tentação é algo que o crente enfrenta ao longo de sua jornada. Não por acaso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. É a oração do Pai Nosso, em Mateus 6. Aqui, esse texto está no versículo 13. Por isso, nesta lição estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maioria e a maneira como nosso Senhor enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo. Ele é a nossa base, é o padrão pelo qual nós devemos seguir. Devemos vigiar, orar, para não cedermos à tentação ao longo da nossa caminhada cristã. A palavra-chave da lição é tentação. O primeiro ponto da lição diz assim: a tentação e a sua esfera humana. A tentação ela provém da própria corrupção da natureza humana e também de Satanás. O objetivo da tentação é destruir o homem. A tentação quer levar o homem ao erro,
expor as suas debilidades, afundá-lo no pecado, enfraquecê-lo espiritualmente e afastá-lo da presença de Deus, afastá-lo dos caminhos do Senhor, afastá-lo de Deus. O objetivo da provação é aperfeiçoar o homem. A provação serve para fortalecer espiritualmente o cristão, para amadurecer o seu caráter, para capacitar o cristão diante dos problemas da vida, para desenvolver a sua fé e aproximá-lo, o cristão, de Deus. Então a aprovação, ela provém de Deus. Deus prova aquele que ele ama. A tentação, não. A tentação pode ser o efeito de uma ação humana ou algo satânico. Deus, ele não tenta o crente. Em Tiago 1,13 está escrito: e quando vocês forem tentados, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e mesmo ele nunca tenta alguém. Olha o versículo 14 de Tiago 1. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. A tentação é um desejo da carne. O versículo 15 de Tiago 1. A tentação vem de nossos próprios desejos. O versículo 15. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Olha que coisa terrível. Então, não adianta culpar Deus pelas tentações, porque as tentações, ela nasce dos desejos carnais do homem. E quando não nasce dos desejos carnais do homem, ela vem de origem satânica. Então Deus, ele prova o crente. Em Hebreus 12:6, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Ao versículo 7. Enquanto suportam esta disciplina, essa provação de Deus, lembre-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Então, o final do versículo 7 de Hebreus 12 traz a ter essa indagação. O filho, ele é disciplinado, é repreendido pelo pai. A tentação e provação. Tentação, meus amados, ela é diferente de provação. Tentação é um impulso inicial que a pessoa sente para cometer pecados. Podemos conferir isso em Romanos 7, versículo 18 e 19. A tentação pode vir de origem satânica e também carnal. Mateus 4, 1, João 13, 2, Tiago 1, 14. A tríplice batalha, o diabo, o mundo e a carne, traz resultados para as tentações. Podemos ler em João 8, 44, João 10, 10, 1 João 2, 15 ao 17, Gálatas 5, 17 ao 21. A tentação, ela visa sempre o mal, ou seja, tirar-nos da dependência e da presença de Deus. Podemos confirmar em Mateus 4, 3 a 6, Mateus 4, 3 a 6, Mateus 4, 8 e 9. Não é pecado em si a tentação. Jesus, ele foi tentado, e no entanto, Jesus não estava em pecado. Muitas das vezes a tentação vem e não é pecado porque ela foi provocada por Satanás. Agora, quando é algo da natureza humana,
É um resultado da ação do homem. Aprovação. Aprovação é um exercício de disciplina e correção para aperfeiçoar a fé do cristão. 1 Pedro 4,12. Aprovação é origem divina. Em Gênesis 22:1, Hebreus 12, 6 ao 10. A aprovação visa fortalecer a fé do cristão. Tiago 1, 2 ao 4. A aprovação vem quase sempre através do sofrimento. 1 Pedro 2,20. Pode ocorrer provação e tentação simultaneamente, será? Sim, pode. É o que Jó passou. O próprio Deus permitiu a provação, mas Satanás o quis derrubar de sua fidelidade ao Senhor. Quis derrubar Jó. Quis tirar de Jó a fidelidade que Jó tinha ao Senhor. Em Jó 2, versículos 6 ao 10. Então, a sequência da tentação não resistida. Tiago 1, 13 ao 15. A tentação não resistida, ela vem do pensamento, da imaginação, do desejo, da decisão, da ação, que se torna o pecado, e termina com a morte, que é a separação de Deus. A sequência da vitória na provação, Tiago 1, versículo 2 ao 4. Então você, no final da provação, vai ter vitória. Passa pelas aflições, continua com a fé em Jesus, continua na perseverança, a vitória vem, a vida vem e as aflições vão embora. Agora, como obter vitória sobre a tentação? Afastando-nos das fontes da tentação. Quando você se afasta das fontes que vão trazer a tentação, você obtém vitória. Está em 1 Coríntios 6,18, 2 Timóteo 2,22. Resistir à sua sedução, quando você resiste à sedução da tentação, em Tiago 4,7, você tem vitória. Vigiar e orar, em Mateus 26,41, quando você vigia e ora, você tem vitória, que a tentação ela não chega. Levar todo o pensamento à obediência de Cristo, segundo Coríntios 10,5, você tem vitória sobre a tentação. Andar no Espírito, Gálatas 5,16, apropriar-se pela fé dos recursos de Deus, 1 Coríntios 10,13, você tem vitória sobre a tentação. Manter comunhão constante com os irmãos, Colossenses 3,16, te dá vitória sobre a tentação. Estar com a mente cheia da palavra de Deus, Filipenses 4, 8 e 9, te dá vitória sobre a tentação. E buscar a santidade do Senhor, 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24, servindo e adorando, em Salmo 56, 10 ao 13, você tem vitória sobre a tentação. O que fazer quando cedemos à tentação? É confessar e abandonar o pecado, Provérbios 28, 13. Se houver outras pessoas envolvidas, precisamos acertar com elas, Mateus 5, 23 e 24. Confiar que o sangue de Jesus é o suficiente para garantir o perdão e a purificação dos nossos pecados, 1 João 1, 9. Não precisamos ficar carregando um fardo pesado dos pecados cometidos, uma vez que, confessando o pecado, devemos nos apropriar do perdão oferecido por Deus através do sangue de Jesus Cristo e continuar vivendo longe, afastado do pecado e abraçando a cruz, servindo ao Senhor de forma correta. O outro tópico aqui, conceito bíblico de tentação. Então, na Bíblia, 3 palavras apresentam o conceito de tentação. A primeira palavra que apresenta o conceito de tentação na Bíblia é a palavra hebraica Massai, que significa teste, provação. Deuteronômio 4, 34, Deuteronômio 9, 22 e Salmos 95, 8.
A segunda palavra sobre tentação na Bíblia e também a terceira palavra, elas são gregas, respectivamente. Peirasmos significa teste, prova, e aparece 25 vezes no Novo Testamento. E o verbo peiros, testar, submete-se à prova, ocorrendo aproximadamente 36 vezes também no Novo Testamento. Assim, podemos dizer que a tentação é um experimento, é um teste diante de uma atração para fazer o mal, a fim de nos afastar da presença de Deus. Então a tentação, ela tem duas vias. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, em Gênesis 3, e também de dentro do ser humano, Tiago 1, 14 e 15. Ela tem origem no diabo, quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota do nosso alvo, da nossa missão, e o propósito de vida estabelecida por Deus. Então a tentação, quando vem do diabo, era para nos desviar das promessas, do propósito que Deus tem sobre a nossa vida e da presença do Senhor. Já ela tem origem no diabo, quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu na tentação de Jesus. Já que nasce de dentro do ser humano, tem a ver com os vícios da alma, quando, no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, damos a primazia à carne, e aí a tentação chega e nos afasta do Senhor. Então, ambas as vias da tentação se processam na esfera humana e satânica, e o processo é para nos afastar da presença de Deus. A síntese aqui do primeiro ponto: a tentação é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. Vamos para o segundo ponto da lição: o Senhor Jesus e a tentação. O primeiro tópico aqui diz: a provação do Senhor Jesus. De acordo com o evangelho escrito por Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Em Marcos 1, 12 ao 13 e também em Lucas 4, 1 e 2, registra esse episódio. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. Então o objetivo de Satanás, na tentação de Jesus, era fazer com que Jesus desviasse do seu propósito, da sua missão aqui na terra. Por isso houve aí um ataque intenso do maligno contra o nosso Senhor, que resistiu esse ataque sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Outro tópico aqui é as áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo ele foi tentado em 3 áreas: a área física, a natureza divina e a área espiritual. Então, na área física, o diabo o tentou, pedindo que transformasse pedras em pães após sentir fome, devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus, em Mateus 4:3. Então Jesus estava ali faminto, estava com fome, já tinha passado ali 40 dias, e agora Satanás tentou ele na área física, para que ele transformasse pedras em pães para comer. Então, na área da natureza divina, que é a segunda área, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do precipício, do penáculo do templo,
pois os anjos o guardariam. Mateus 4, 5 e 6. E na área espiritual, o diabo tenta o Senhor, desafiando a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo, em Mateus 4, 9. Assim, meus amados, podemos dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado na área física, com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar os seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser que não fosse Deus. Agora, como Jesus venceu essa tentação é outro tópico. O nosso Senhor Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu: está escrito. Na primeira tentação ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4. Na segunda tentação, Jesus disse: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mateus 4, 7. E na terceira tentação, ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4, 10. Oh, glória a Deus! Jesus venceu, e Jesus disse em João 6,33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E ele está conosco, e a vitória é certa, e nós somos mais que vencedores em Cristo. A síntese aqui do segundo ponto da lição é: nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos para o terceiro e último ponto da lição: resistindo à tentação. Então, todos somos tentados. Por mais que observamos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme os seus costumes mundanos. São tentações também. Então, diante disso, querido, somos encorajados pelas Escrituras, pela palavra de Deus, a assumir a postura de cristão e não se conformar com este mundo. É o que Paulo diz em Romanos 12, versículo 2. O segundo tópico aqui é: rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero. Ele disse: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que ele se instale com seus ninhos em sua cabeça. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-lo na fuga de José diante da mulher de Potifar, em Gênesis 39, 12. Também na atitude de Jó em fugir do mal, em Jó 1:1. Assim, não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo, com o poder da palavra de Deus, podemos evitar que ela nos domine. Por isso precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. 2 Timóteo 2, versículo 22. Portanto, ao longo da nossa jornada é melhor fugir da aparência do mal. Outro tópico aqui é: arrependa-se.
no meio da nossa caminhada é possível que o crente ceda à tentação. E por isso rompe a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer essa comunhão e o relacionamento com Deus por meio da confissão de pecado, do arrependimento, do quebrantamento espiritual e do abandono do pecado. Então há um caminho de cura, restauração para quem age dessa maneira. Provérbios 28:13 já diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A síntese aqui do terceiro ponto: somos encorajados a assumir a postura de Cristo e não se conformar com este mundo. Vamos concluir a lição. Semelhante ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim nós podemos desfrutar mais de uma vida em santidade, comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Deus abençoe.